Hoje, o mundo amanheceu mais silencioso. O Vaticano confirmou o falecimento de Sua Santidade o Papa Francisco, aos 88 anos, encerrando um dos pontificados mais impactantes da história contemporânea. Vem comigo conhecer um pouco dessa história. Líder espiritual de mais de 1,3 bilhão de católicos, Francisco nos deixou nesta manhã em sua residência na Casa Santa Marta, vítima de insuficiência respiratória aguda. Mas sua morte não é o fim, é o eco de uma vida que transformou gerações. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, filho de imigrantes italianos. Cresceu em um bairro modesto entre a simplicidade da fé e os desafios de uma América Latina marcada pela desigualdade. Ainda jovem, sentiu o chamado de Deus e ingressou na Companhia de Jesus, tornando-se sacerdote jesuíta em 1969. Desde cedo demonstrou empatia pelos pobres, humildade e aversão a luxos quando foi nomeado arcebispo de Buenos Aires. Recusava-se a viver no palácio episcopal. Andava de metrô, preparava sua própria comida e visitava as favelas onde se misturava ao povo como um verdadeiro pastor com cheiro de ovelha, expressão que usaria anos depois como Papa. Em 13 de março de 2013, o mundo parou. Pela primeira vez na história, um latino-americano, um jesuíta, um homem vindo do fim do mundo, como ele mesmo disse, o escolhido Papa. Ele adotou o nome Francisco, homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de paz, pobreza e amor pela criação. Esse nome já revelava tudo o que estava por vir. Durante seu pontificado, Francisco se tornou o rosto da igreja voltada para os excluídos. Denunciou a fome, o capitalismo selvagem, a devastação ambiental e nunca hesitou em tocar nos temas mais polêmicos como a inclusão de homossexuais, o papel das mulheres na igreja, a crise dos refugiados e o enfrentamento aos abusos sexuais cometidos por membros do clero. Ele não apenas falava, ele agia. Em 2013, poucos meses após sua eleição, veio ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. A cena de milhões de jovens em Copacabana sob chuva, ovacionando o Papa com lágrimas nos olhos, ficou marcada como um dos momentos mais emocionantes de sua trajetória. Ele também visitou países em conflito, zonas de guerra, favelas e comunidades indígenas, como um verdadeiro mensageiro da paz. Mas sua saúde vinha se deteriorando nos últimos anos. Problemas respiratórios, dificuldades de locomoção, dores crônicas. Mesmo assim, seguia firme em suas mensagens, suas orações e aparições públicas. Ontem, durante a bênção Urbi et Orbi, na Praça São Pedro, mal conseguia falar. Poucas horas depois, silenciosamente, ele partiu. Hoje, o Vaticano se prepara para um dos funerais mais emocionantes da história recente. Seu corpo será velado na Basílica de São Pedro, onde líderes mundiais, religiosos e fiéis de todos os continentes prestarão as últimas homenagens. E nós aqui deste lado nos despedimos de um homem que não usou a coroa da glória, mas o peso da consciência, que trocou tronos por bancos simples, que preferia um abraço a uma saudação formal. Francisco não foi apenas Papa, ele foi presença, foi revolução, foi afeto. Sua morte não é apenas o fim de uma era, é o início de um legado que ecoará por séculos. O Papa Francisco sempre demonstrou um estilo de vida simples e avesso a luxos quando foi eleito. Em 2013, ele surpreendeu ao recusar morar no tradicional Palácio Apostólico, que é a residência oficial dos papas desde o século XVI. Em vez disso, escolheu viver na Casa Santa Marta, uma hospedaria modesta dentro do Vaticano, usada geralmente por cardeais e visitantes durante o conclave. O motivo? Francisco disse que queria viver entre as pessoas e evitar o isolamento.
Ele considera que a pompa e o luxo do palácio não combinam com a missão de um pastor. Em várias entrevistas, ele afirmou que a solidão e o distanciamento físico de viver no palácio poderiam prejudicar seu contato humano e espiritual com o mundo real. Sobre o dia a dia de um papa, a rotina de Francisco, mesmo com idade avançada, era ativa. Acordava cedo por volta das 4h30 da manhã para oração e meditação, celebrava a missa às 7 horas, geralmente na capela da Casa Santa Marta, com pequenos grupos. Após o café, passava a manhã entre audiências privadas, leituras e escrita de discursos. À tarde, recebia líderes religiosos, chefes de Estado e mantinha reuniões com os dicastérios, são departamentos do Vaticano. À noite, antes de dormir, reservava um tempo para orações e leitura. Mesmo com compromissos intensos, ele sempre reservava momentos para visitas inesperadas, ligações telefônicas pessoais e gestos espontâneos que o tornaram conhecido como um Papa próximo. Antecessores do Papa Francisco. Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, 2005 a 2013, eleito após a morte de João Paulo II, Bento XVI surpreendeu o mundo ao renunciar em 28 de fevereiro de 2013, citando falta de forças devido à idade avançada. Tornou-se o primeiro Papa a renunciar em quase 600 anos. Viveu como Papa emérito até seu falecimento em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos devido à insuficiência respiratória. Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, 1978 a 2005, primeiro Papa polonês e um dos mais influentes da história moderna. Seu longo pontificado de 26 anos foi marcado por viagens internacionais, diálogo interreligioso e papel fundamental na queda do comunismo na Europa. Faleceu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, após complicações de saúde relacionadas ao mal de Parkinson e infecções. Papa João Paulo I, Albino Luciano, 1978, conhecido como Papa do Sorriso, seu pontificado durou apenas 33 dias, encerrado por um infarto fulminante em 28 de setembro de 1978. Sua morte repentina gerou diversas especulações, mas é amplamente aceita como natural. Papa Paulo VI, Giovanni Battista Montini, 1963 a 1978, concluiu o Concílio Vaticano II, iniciado por seu predecessor, e promoveu reformas significativas na Igreja. Faleceu em 6 de agosto de 1978, aos 80 anos após um ataque cardíaco. O calvário final de Francisco, nos últimos meses de vida, o Papa Francisco enfrentou um agravamento significativo em sua saúde. Em março de 2025, foi hospitalizado por 38 dias devido a uma pneumonia dupla que evoluiu para insuficiência renal. Apesar da fragilidade, insistiu em manter suas obrigações papais, incluindo a bênção Urbi et Orbi, no domingo de Páscoa, 20 de abril. Na manhã seguinte, 21 de abril de 2025, segunda-feira, faleceu em sua residência na Casa Santa Marta aos 88 anos. Sua morte encerra um pontificado de 12 anos, marcado por humildade, reformas e uma busca incessante por justiça social. Francisco será lembrado como o Papa que trouxe a Igreja para mais perto do povo, vivendo com simplicidade e promovendo uma fé ativa e compassiva. É isso aí, queridos. A morte do Papa Francisco não marca apenas o fim de um pontificado, mas o encerramento de uma era em que a Igreja Católica ganhou um novo rosto, mais humilde, mais acessível e profundamente humano. Um Papa que rejeitou os palácios, mas jamais se afastou do povo, que preferiu sapatos simples aos tronos dourados, e que fez questão de lembrar ao mundo que a verdadeira grandeza está na compaixão e na coragem de mudar. Ele visitou os mais esquecidos, tocou as feridas do mundo e desafiou até os mais conservadores dentro da Igreja. Sua vinda ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013 foi um dos momentos mais marcantes de sua liderança, quando ele emocionou milhões com palavras simples, mas poderosas nas praias de Copacabana. Hoje nos despedimos não apenas de um líder religioso, mas de uma alma que deixou um legado profundo de paz, empatia e transformação.
E agora eu te pergunto, você já conhecia essa trajetória inspiradora? Qual foi o momento mais marcante do Papa Francisco para você? Comenta aqui embaixo e, claro, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, te trouxe reflexão ou emoção, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente transforma histórias em experiência e a fé em inspiração. Ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e nos vemos no próximo vídeo.